Não dá pra botar aqui na frente, não? E aí, todo mundo ouvindo bem? Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, beleza? Boa noite. E aí, o som tá bom? Boa noite, pessoal, tudo bem? E o som tá bom aí? Rayane, Márcio, grande Márcio, Thiago, boa noite aí, meu amigo Antônio. E aí, Antônio, tranquilo, né? O som tá bom aí, pessoal? Pedro, grande Pedro. Aí, vamos... A live de hoje, né, vai ser uma coisa assim meia pessoal, bate-papo bem pessoal. Eu queria saber como vocês estão, qual a cidade que vocês estão, se está chovendo, se está sol. Marco Sena, beleza, Marco? Célio Carvalho, tranquilo, né, Ricardo? Mário, grande, Maurício, beleza? Então, pessoal, beleza? Eu gosto de pessoas assim. Galera raiz. Galera raiz é aquele que chega na hora, né? Que não quer perder nada. E como vocês não querem perder nada, também eu não quero deixar vocês esperando aqui, né? Então, deixa eu só dar uma cutucada aqui. Só ia pedir o seguinte. Se vocês podem compartilhar essa live, né? Para outras pessoas. Pedro, grande Pedro, Itaguaí, Pedro, tranquilo, né? O Célio, né? Lá de Santo Antônio. Maurício, Santa Catarina, beleza, hein? Márcio, né? Pô, Márcio tá no meu coração. Aí, Márcio, vamos que vamos, né? Tá um solzinho aí maneiro, né? E o trailer, Márcio, já tá quase no esquema? Pra fazer aquelas viagens bacanas? Show de bola? Então, a nossa live é uma live um pouco diferente. Eu vou voltar aqui essa cena. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Parando lá embaixo, né? Os transportes, o cara sobe de mula,
tem que levar um equipamento de competição, ele não é igual ao nosso, ele sempre tem 2 reservas, a selete é um pouco mais pesada, o parapente, então vamos botar aí uns 25 quilos, não tem como ser menos, aparelho, pá. Aqui é um campeonato que eu estou falando de parapente, e a gente precisa, como eu falei para vocês, nessa mentoria que eu estou fazendo, a gente precisa de ter mentalidade de campeão. E uma mentalidade de campeão, ele tem que ter foco, tem que ter objetivo. E é por isso que eu lá na hora que as pessoas estão lá nessa mentoria, o primeiro exercício para mim é o chamado de autoconhecimento. Porque se você depara numa altura dessa, para subir, dificuldade, carregar mochila, você não se conhece, você vai procrastinar na realidade. Então são pessoas que vieram do voo, igual vocês estão aí, ó, vão no motor e querem participar de campeonato. Por exemplo, tem um rapaz, né, que ele voa de motor e ele já foi parar em Tailândia, fazendo campeonato de motor. Pilotos aí que começaram igual a gente, eu e você, e foram adquirindo alguma coisa diferente que vocês têm, né? E que eles chegaram lá. E eles chegaram lá, eles também podem chegar em qualquer lugar e vocês também podem. Então vou botar aqui, ó. O objetivo da gente é entender o seguinte: um autoconhecimento. Vou botar aqui rapidinho. Autoconhecimento, pessoal. O que é autoconhecer? Eu vou te falar para você o que é autoconhecer. O autoconhecer é o seguinte: quando você tem que subir a rampa, tá na escolinha, pegar o motor para botar nas costas, o motor é pesado, subir a escolinha, tem que ir para a rampa. Se você não se conhecer os seus sentimentos, as suas emoções, elas vão te dificultar. E às vezes, além de dificultar, ela vai te bloquear. Então eu sempre falo assim, você precisa, nesse curso, né, nessa mentoria, e aqui a gente está dando uma palhinha, é uma mudança de comportamento. Se você quer ter resultado verdadeiramente, a gente precisa mudar. E não importa o estado atual que você está, o importante é você ter essa autoconhecimento. E aí eu vou falar para vocês, que eu vou ter que contar uma história, como é o autoconhecimento. Eu juro para você, quando alguém falava assim de autoconhecimento, a minha unha, minha mão, meu físico, não, é interno, é a mente, é o sentimento. Porque quem barra a gente são sentimentos. Um amigo falando, você fica chateado, a esposa, na hora de você sair, ela no teu ouvido, e aí é sentimento, você merreca, é sentimento. Então, esses sentimentos, eles têm que ser conhecidos, autoconhecimento. Vou falar uma coisa que todo mundo aqui já aconteceu, é a história que eu vou falar, para poder vocês terem ideia do que esse processo aqui. Se você tem um filho, e você está nos corredores do mercado, ou você tem um filho e você está no shopping, e esse seu filho, ele está ali conhecendo as coisas, o mundo, e ele vê um objeto maneiro, bonito, e ele pede para você: papai, eu quero isso aqui, queria isso aqui, eu quero um doce, qualquer coisa. E você, nessa hora, não tem como comprar. E aí você vai dizer para ele não. Aí ele, quando sentir esse não, ele está tendo uma frustração, porque não está tendo, frustração. Mas seu filho, ele não entende o que é uma frustração. Ele sente aquela frustração e ele não entende. E aí ele começa a fazer birra, ou
alguma bagunça na frente dos outros. E aí você, com vergonha de outras pessoas, você às vezes já dá, não compra logo e dá para ele. E aí o que acontece com esse garoto? Ou você nega ou você dá. Só tem duas coisas que é a nossa educação hoje. Você nega ou dá. A primeira, quando você nega e ele fica ali com raiva, você fica com vergonha dos outros, e aí todo mundo ali gerou os sentimentos. O rapaz que você dá, e você dá toda hora porque está com vergonha, esse filho, ele não entende o que é isso, ele vai crescendo, e aí, quando ele cresce, e realmente as pessoas nesse mundo vai dizer não para ele, você não quis dizer para ele, e ele vai o quê? Sentir uma coisa ruim. E ele não gosta de sentir. Quem gosta de sentir uma coisa ruim, um não de alguém? Ninguém, nem eu, nem vocês. E nesse momento, eles se deparam com um bloqueio. Então, o cara que voa de parapente, né, se ele não reconhecer e não conhecer a si mesmo, quando ele depara com um problema, ele bloqueia. Quando você dá e quando você não dá, ele fica sentindo mal. Então, vai vitimizar, eu não consigo. E ali ele está bonitinho, mas tem uma camuflagem ali, sentimento. Então, tudo começa com isso, de conhecer esse sentimento. Então, o que deveria fazer com o seu filho? Ou comigo e com você? É se ajoelhar e falar: meu filho, o que você está sentindo é uma frustração. Isso você vai sentir várias vezes, mas isso vai passar. E ele começa a reconhecer que aquele sentimento que ele teve é uma frustração. Beleza? E a gente, quando vai voar, a gente não consegue certas coisas e tem certos sentimentos. E quando eu e você não identificamos esses sentimentos, eles vão começar a gerar movimentos em você, te bloqueando. Só que tem o seguinte, né? Como eu falei no vídeo, você e eu, a gente tem brilho nos olhos. A gente vai ter brilho nos olhos, a gente vai reconhecer esse sentimento que nos bloqueia. O medo, né? Eu até botei algumas coisas aqui, ó. Acaba esses sentimentos, sem você conhecer, pessoal, ele acaba te sabotando. Você auto se sabota. Vou dar um exemplo, né? Você que é esposo, chega em casa com uma mulher, com a esposa, e chega e não pergunta nada do filho, chega em casa, já senta, já vai no sofá, vem da escolinha, está cansado, porque a gente sabe como que a escolinha é cansativa, e já senta, já vai dormir, e de noite ela quer sair, você não sai. Então, isso é uma autossabotagem, cara. Você está se sabotando, você está chegando lá da escolinha, cansado, e a tua esposa quer uma atenção e você está se sabotando. Aí depois que acontece alguma coisa, você fica de vítima, mas é ela. Então não voa a mesma coisa. Quando a gente chega no voo e a gente fala assim, mas é o vento. Ah, não, o parapente que eu tenho não é bom igual o outro. Meu instrutor não me ensinou direito. Então, você quando fala isso, meu piloto, a gente fala de autossabotagem. Quando você fala que é uma linhazinha, porque eu ouvi falar, porque isso, porque o cara não decolou, e aí o cara não decolou, você não quis decolar. A condição está favorável, todo mundo decolando, e você fala que está cansado. Ih, vocês conhecem um montão de gente assim, conhece? Então, isso é uma autossabotagem, pessoal. Eles estão se sabotando para o quê? Não voar. E a gente precisa parar isso. Então, isso esse autoconhecimento de saber que você está falando e que não consegue. Então, por exemplo, quando eu falei desses caras aqui,
eles não fazem isso. Eles não têm essa perspectiva de um campeão de autossabotar, fica de desculpinha. A gente fala também, eu e minha esposa, de historinha. Fica de historinha. Ah, Maquino, poxa, eu não estou ganhando com uma vela, eu não estou fazendo isso. Isso é desculpa. E aí, o que é maneiro, né? A pessoa, se ela ficar falando sempre isso, você que, de repente, dá uma desculpa que a esposa é isso, aquilo, o cara vai acumulando e ele acaba ficando, parece não, mais travado. Começa a chegar na rampa e fica travado, cara. Eu falo até nas outras lives que é como se fosse uma ancoragem. O cara joga uma âncora e aí, o Taylor aqui numa boa, né? Então, o que eu quero de vocês? A gente, nesse curso, a gente faz você se governar, como eu falei. Você vai se conhecer, ninguém vai governar. Olha só, eu tenho aqui um controle, tá vendo? Um controle. Que eu aperto aqui os botões e vai controlando. Eu não quero você como piloto, que alguém, um amigo, um colega, a turminha ou o grupinho, aperte e te controle. E aí você fica chateado, não vai mais voar, fala que o voo só tem cambada de ruim. E aí, cara, isso é autossabotagem. Isso é vitimação, fica se vitimando. Às vezes não fala nada. Fica numa camuflagem. Vai lá, fica quieto, mas está puto. Então, eu preciso que vocês entendam do quê? Que se governe você. Não dê direito a ninguém ter o controle da tua vida. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Eu vou falar aqui de um fator de transformação ou que impede a gente, eu e você, de ganhar. Vou botar aqui, ó. Eu até falo que são armadilhas. A armadilha é mental, né? Quando a gente usa essas palavras, e eu estou falando isso aí verdadeiramente com vocês precisam se enxergar. Eu até aconselho vocês pegar uma folha. Uma folha é uma ferramenta. Isso. Você pega uma folha, sabe? E nessa folha você escrever como que você está no voo. Verdadeiramente, se você está ganhando. Se é isso que você está... Se você entrou no voo para viver essa vida que você estava... Eu não estou falando que não tem gente aqui satisfeito. Não estou falando não. Mas eu estou falando que às vezes você pode estar o quê? Você quer mais, mas não está mais, travou. Você ficou travado. Aí esse travado, você mesmo que travou, você acha que já está bom, sabe? Eu outro dia falei que, pô, esse voo, cara, o voo, ele tem crescimento, escalar. Você tem o livre, o motor, o trike, ele tem como você escalar. Pô, tem manobra, tem que saber de tempo, tem que saber de comportamento de vela, tem que entender de certificação, tem que entender, e tem como escalar, tem como estudar, porque, cara, o cara voa e tá ali. Então, isso são armadilhas que eu falo, né? Que são armadilhas mentais, que ele mesmo nem sabe. E talvez um de vocês não saiba disso. Então, eu aconselho vocês botar no papel, porra, cara, que é muito bom de voar, cara. Pô, faz a gente ficar tranquilo, é um bem-estar, se você souber fazer, ter umas amizades maneiras, então o que você vai botar? Vai escrever na folha ali o como você está. Como você está verdadeiramente, como esse papel não é para mim, é para você, você pode botar suas verdades, ok? E depois eu quero que uma outra folha, ou outro lado da folha, como você quiser, eu quero que você pense como você gostaria de estar no voo. Se você gostaria de estar mais alto, estar com o motor maneiro, com a vela, o que for. Pô, estar com uma turma e chamar uma turma para fazer um cross de motor, beirando o litoral, um cross em qualquer outro lugar. Queria ver o campeonato de Valadares.
Pô, eu hoje encontrei o Beto, que eu até comentei outro dia com vocês, que ele decolou e o reserva saiu sem querer. Ele já vai, ele quer participar de campeonato agora, decidiu. Então, ele precisa de algumas ações. Então, quando você colocar isso, você tem 2 papéis. Aí você tem clareza do que você quer agora. E aí é um exercício. Toda vez que um amigo, você quer ficar alto, quer ir para Serrinha, para Nova Iguaçu, uma rampa aí de vocês que dá para decolar alto. Ou o pessoal de motor, pô, hoje a gente vai. E aí o cara vê previsão, vê previsão, vê condição. Não deixar pela mão dos outros. O governo teu é você, não é o instrutor, não é o amiguinho. Ah, não, deixa eles botar lá. Cara, então, depois que você fizer isso, e aí você, quando deparar com algum problema, poxa, não vou porque minha mulher me pediu para fazer as compras. Cara, olha só, compra é ok, mas você pode chegar um dia de trabalho e fazer a compra, fazer antes. Pô, todo mundo está comentando do voo, e aí você mesmo fica procrastinando. Aí você pega o papel, pô, cara, desse jeito, dessas ações que eu estou tendo, eu não vou conseguir isso. Então, você não conseguindo, são armadilhas. Então, quais são as armadilhas? Palavras para você entender e você sentir. Autossabotagem, se sabota com a esposa, com a empresa. Tem cara, por exemplo, tem cara aqui que faz a mesma coisa, eu não vou e faz o trabalho. Chega atrasado, reclama com todo mundo, fica sabotando. Medo de falhar, tem gente que é medroso. Tudo bem, eu concordo, eu também tenho medo, mas o medo, ele é um alerta, o sentimento, o autoconhecimento, o medo é um alerta, ele está dentro de você para te alertar, mas esse medo não pode te parar, ele não pode te bloquear, ele não pode deixar de você andar. Aí esse medo às vezes perde o foco. Eu quero comprar uma vela, eu tenho que juntar o dinheiro, vou ficar tirando dinheiro, vou fazer um trabalho extra, sábado e domingo, não vou tirar da família, vou fazer um trabalho extra, vou investir em Bitcoin, vou fazer qualquer coisa, mas tem que planejar e não sair do foco, né? Outra coisa que eu não sei falar muito bem essa palavra, nem quero para mim, né? Vitimização. Cara, quando não consegue, porque ele mesmo não está conseguindo. Você tem que se governar. Só você, na tua vida, a minha, a tua, você tem que se governar, pessoal. Então, não olha só, mas é o governo, mas o tempo, mas o vento mudou, mas não sei o que. Cara, tem previsões, tem aplicativos aí excelentes. Então, o autoconhecimento, essas partes, falta de consistência. Por exemplo, eu tenho uma turma boa de alunos, não vou dizer não, e todo dia chega aluno, né? Mas eu percebo que eles, às vezes, falta isso, falta de consistência. O que é consistência, pessoal? Consistência é fazer todo dia um pouquinho, manter. Eu faço as lives para você segunda-feira, na quarta é aniversário da madame. Aí, vamos lá, é aniversário da minha esposa. Moro junto com ela, me ajuda. Eu chego em casa, ela trabalha na nossa divulgação, nos nossos lançamentos, e ainda para fazer comida e tal. De vez em quando ela pede para fazer uma quentinha, mas ela não gosta muito. Ok, mas quarta-feira é aniversário dela. Aí eu vou voar, aí eu vou para as fábricas, aí eu vou dar live. Aí eu estou me sabotando, cara. Eu estou sabotando isso, cara. Se você sabe que sua esposa, ela tem um comportamento, ela teve uma família, que ela vivia bem,
e você chegar bêbado, não sei o que, pá, você está se sabotando depois, pô, a minha mulher me deixou, ou não sei o que. Então, esse sentimento você precisa entender. Então, a consistência é o quê? Chega em casa, beijinho, como tá? Beleza? Ou vai lá para voar, para a escolinha. Então, esses 50 alunos que eu tenho, 30, 40, quantos forem, eles precisam, eu já percebi, que durante o processo do tempo tá ruim, o vento tá um pouquinho forte, eles não têm consistência. Eles começam, sabe, aquele cara que começa bem, mas depois começa a diminuir. Não tem foco, cara. Se lembra do papel? Então, quando você parar para ver o papel, você vai entender. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Espera aí, pessoal. Então, eu quero saber de vocês faz 2 voos por ano. Eu também. Então, isso cara, gosta de voar, sabe? O Evandro gosta de voar, eu sei disso, o Wilson gosta de voar. Mas como é que pode? O cara gosta de voar e só vai 2 voos por ano. Claro, eu trabalho, eu tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quer dizer, as coisas aí de fora estão controlando ele. Mas eu estou falando assim, no sentido não de chamar atenção, para vocês se conhecer. Pô, se o voo é tão bom assim e te faz bem, por que você deixa que o mundo ele te tire do prazer que você tem? E olha só, a gente só tem uma vida, cara. E ela vai passar rápido, muito rápido. E aí depois não vai dizer. Eu quero dizer para vocês, se Alexandre, se o que eu estou falando, tem 43 pessoas. Se faz sentido para você, se não faz, alguma pergunta antes de eu continuar aqui, beleza? Afonso Ricom. Afonso Ricom, por exemplo, é um garoto novo. Ele tem uma família, uma mãe maravilhosa, um garoto bacana, voa pra caramba. Eu gosto dele. Eu me lembro dele no dia que ele chegou lá e eu ia decolar de cauda. E ele abriu a vela para decolar. Assim, porra, ele sabe o que está fazendo? Porque eu sei. Porque eu espero a bolha, de cauda eu vejo o vento parar, a bolha decola, eu saio correndo, pego e só fico cuidando da bolha no rotor, porque tá de cauda. E aí o Ricom, o cara é focado, cara. Ele é campeão. Ele talvez tenha um bloqueio, porque na verdade, participar de campeonato, eu queria mais. Tem que focar, tem que escrever, tem que ser claro. Algumas armadilhas dessa aqui acaba bloqueando, né? Uma outra coisa, você tem que ter, que eu tenho visto muito, um controle de você mesmo, ter uma atitude. Às vezes eu vejo brincadeira do voo, o cara brincando, o outro ele não tem uma atitude de fazer com que aquela galera pare. Eles riem, todo mundo ri, mas a gente sabe que é sério. E a brincadeira chega no limite que o cara, ele aceita aquela brincadeira. E aí não tem autocontrole, não sabe dizer não. Leva na brincadeira. Tá ali no voo. Beleza? Ângelo, tranquilo, Ângelo? Ângelo, então faz sentido para vocês, pessoal? Quero que compartilhe aí. Então vamos lá. O que acontece quando o cara, a falta de conhecimento, começa o curso, não termina, e o seguinte, o pior, eu não sei se vocês são um deles, porque eu preciso que vocês se conheçam para destravar e disparar. Às vezes, só pensa negativo. Cara, não vai dar voo, o tempo tá ruim, porra, mas o vento tá de cauda. Mas não sei o que, não vou hoje não. Mas, pô, o vento tá forte, o vento tá fraco. Caraca, peixe, aí, vou dizer para vocês, as ideias ficam travadas. E o pior é que, tanto ele falar,
a cabeça aceita. Impor diante de outros, né? O pessoal fala com eles as brincadeiras e não sabe impor na frente de pessoas. Não sei, talvez eu, particularmente, talvez seja assim também. Eu, às vezes, tem certos momentos que eu não sei me impor, mas eu fico quieto. E eu vou dizer para você, não sinto nada e, às vezes, o silêncio, né, como a gente fala, às vezes é de ouro. Então, não é uma resposta. Impor, às vezes, é ficar quieto, entendeu? Às vezes, naquele momento, o cara fica desanimado. Pô, ontem, ou domingo, ontem, eu fui voar na Serrinha. Beleza, a turma tá boa. Mas o que acontece? Os alunos novatos, alguns, não, vou decolar daqui não, vou me recar. Cara, toda vez que eu nunca fui por uma rampa, e que estava fraco, e eu ficava com preguiça de dobrar a vela. Cara, eu exercitava mais uma vez, puxava a vela, eu divertia de alpina, e entrava em voo, e voava aquele voo, merreca. A condição está fraca, não é para mim. Pessoal, se vai para a rampa, chegou lá, voa. Às vezes, toda vez você escolhe, é um cara que trabalha muito às vezes, e toda vez que ele vai treinar o voar, a condição não está boa. E o desânimo dá pra gente uma angústia. Tem que ter esse autoconhecimento, cara. Isso está me dando angústia toda vez que eu não vou. Ai, a gente, quando o tempo está ruim, chovendo, a gente não entende que o visual ele pode ser substituído pelo voo. Então o que tem que fazer, galera? Pô, não tá dando voo, tá chovendo pra caramba. Vamos se reunir? Vamos, por exemplo, quando eu vou para Serrinha e para Itaguaí, um exemplo, eu gasto uns 15 reais, todo mundo dividindo no carro, 15 reais de combustível, chega lá, tem que gastar mais 20 para decolar, mas comer, então 15, mais 15, mais 20, 35, mas comer uns 20, 50 prata, 40 reais, saiu para voar, beleza? Então, tá chovendo. Pô, galera, fala o seguinte, tem alguém que tem um vídeo, vão ver um campeonato, vão fazer um estudo, se reunir na casa de alguém, chama as esposas, bota a churrasqueira, cada um dá esses 50, e faz um churrasco, e faz um telão junto o dinheiro, bota um telão lá e fica assistindo. Essa angústia, essa cicatriz ruim, que isso, quando a gente não voa, acontece, ela pode ser tirada com visual. Está no meio da galera. Uma vez por mês, o Fly Ride faz uma confraternização. Então, que reúne todo mundo para bater um papo, beleza? Então vocês precisam desbloquear. Agora, eu vou falar aqui antes de entrar, deixa eu ver a hora, né? Senão 9 horas. Falo pra caramba, né? Faz sentido para ficar na escolinha. Fica lá agarrado, travado na escola, com medo, muita coisa. O que faz um cara chegar na rampa, ver todo mundo decolando no alto, ele demora a decolar, fica lá, para lá e para cá. O cara chega com o motor, vê 2 ou 3 voando, todo mundo voando, e ele, sabe, não destrava. Ou quando destrava, demora a destravar. Vocês sabem o que é isso? Isso aí a gente fala que é a procrastinação. A procrastinação, pessoal, é uma coisa que está dentro de mim, dentro de você. Esses dias mesmo, eu acho que estou ficando meio barrigudo.
E eu tô sentindo que tô pesado, eu subo a montanha facilmente, mas parece não, para mim, ó, tá vendo aqui a grossura? Ninguém me deu isso aqui não, quem me deu isso aqui foi eu mesmo. E aí, como é que eu tenho que me livrar disso aqui? Eu tenho que me livrar, tendo a consciência, na hora de eu fazer uma boa alimentação, né, que minha esposa faz, na hora que vir um docinho, um açucarzinho, um café da manhã com muito doce, eu tenho que pensar, e a mesma coisa eu não vou. Então vamos lá, vou falar quatro processos de procrastinação que pode estar te travando. Primeiro processo que te destrava é perspectiva negativa. O piloto que diz que não vai dar, o piloto, eu não tenho uma vela boa. Ele é negativo, ele chega na rampa, ele, sabe, isso aí é muito ruim, cara. Não tem o futuro para ele é totalmente ruim. E aí ele vai travando, eu não sei. Mas minha esposa, mas não sei o quê. Ele vai inventar, é uma mentalidade, né, que é... E aí o pior não é nada. Quando você conversa com ele, um aluno dele, ele fala assim, não, eu sou assim mesmo. Cara, você tem que mudar. Mas eu sou assim mesmo. Eu nasci e vou morrer assim, não tem jeito. Porra. Ele já diz para ele mesmo que não vai mudar. Ele diz que não consegue ganhar. Ele não fala pra gente não, ele está falando para você, é você mesmo que está aqui vendo e que vai, quem compartilhar, vai saber com quem eu estou falando. Ele mesmo, na mente dele, ele mesmo se trava, ele mesmo se procrastina. Ele fala que é assim, não, eu sou assim e nada vai mudar. Nasci assim com Gabriel. Gabriel. Então, esse é o primeiro ponto. Você consigo mesmo diz que não consegue. Por exemplo, os instrutores, eles estão fazendo um bom trabalho. Tem aluno que foge, não tem jeito, não é perfeito. Mas alguns instrutores reclamam de que não tem aluno. E pilotos aqui que está aposentado, ok. Mas os pilotos que estão trabalhando, que são por conta própria, falam assim, poxa, eu também não tenho trabalho, está fraco para me comprar uma vela. Cara, isso talvez em algum momento, porque vê a crise, você mesmo deve ter dito para você mesmo. E fala assim, poxa, é o corona, é a crise. Então, você acaba o quê? Se camuflando o teu resultado, não ganhar de uma rampa, não conseguir sair dali, nessa camuflagem. É um piloto, quem aí conhece? Um piloto, ó, tô camuflado de piloto. Mas chega na rampa, não fica alto, não consegue, tem medo, chega na escolinha, está travado na escola. Então ele acaba o quê? Travando, se camuflando como piloto. Isso é uma procrastinação, sem ele saber. E a gente precisa desbloquear. E aí tem os exercícios que a gente faz para desbloquear. Acontece, pessoal, que às vezes isso não veio do voo. Ele já veio da vida cotidiana para o voo e trouxe essa mentalidade, trouxe essas coisas. Quando eu era pequeno, eu não conseguia as coisas. Agora no voo só merreco, eu não consigo ganhar. E aí ele fala com ele mesmo. Agora, o segundo, nível de energia e engajamento. Cara, nível de energia e engajamento. Se você tem um sonho, cara, se a gente tem sonho, a gente precisa correr atrás do sonho. Então precisa de ter energia e engajamento. E aí essa falta de energia, falta de motivação, né? Ele vai te travando. Essa falta de energia, não sei se vocês sabem
Ó, e energia? O que é energia? Né? Não sei se vocês estão entendendo. Energia é quanto eu vou gastar de energia e tempo para conseguir uma coisa. Não, pô, aquela montanha lá, eu vou gastar 50 prata para ir lá. Quanto de energia que você vai ter para conseguir esses 50? Ou quanto de energia você vai subir esse morro aqui, ó, para decolar? Só que quando a gente destrava disso, a gente tem energia, engajamento. Pô, eu quero, cara, eu quero ter uma família melhor, eu quero ter mais grana. E aí você tem que estudar, e estudando para ter engajamento e ter o processo certo, tá cheio de mentor. E aí você vai ter uma vida extraordinária, porque olha só, no processo, deixa eu onde eu botei aqui, ó, é legal eu te falar isso aqui, ó. No processo do sucesso, cara, durante esse processo aqui, ó, para você ficar acima de 1000, de você já para a rampa, que é aluno, dar o primeiro voo, para você decolar do morro mais alto, não é fácil, não é docinho, não vai ser fácil. É exatamente a diferença de um cara de sucesso que ele vai passar por esse processo. Vou fazer um curso, o Ricom tem um curso, eu acho, de técnica, ele voa, ele fica junto com um cara, beleza? Aí, pô, mas eu não tenho mais aluno. Cara, estude como arrumar aluno, instrutores, como arrumar aluno, estudar para fazer o processo, pegar energia, engajamento para conseguir ficar alto. Pô, cara, aqui não. Ele fala pra caramba. Pô, mas ele fala algumas coisas que tem sentido. Pô, eu vou gastar minha energia e vou me enganjar para assistir a live dele. Tem o Sivuca. Não, eu vou comprar o livro do Sivuca, vou perder meu tempo para estudar, vou perder energia e vou me enganjar e ficar melhor. Então, a falta disso te procrastina. Ó, tudo grandioso tem muitas partes ruins, chatas, dolorosas. Pô, cara, você está pensando que ir para a base da nuvem é fácil? É porrada pura, bicho. Mas hoje não é o dia de falar, a gente está falando de autoconhecimento, mas a gente tem ferramenta. Olha só, primeira coisa, antes de eu decolar do alto, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber o meu limite, cara, tal, eu tenho que passar do meu limite. A gente tem que ser vencedor. Vou botar aqui o nome, que eu gosto desse nome. Aqui, ó. Brilho nos olhos. Eu adoro essa frase, cara. Brilho nos olhos, cara. Você tem que acordar com brilho nos olhos para tudo da tua vida. Porque a procrastinação, ela vai acabar contigo. Beleza? Outra coisa também, os que são acelerados agora. Impulsivamente, né? A palavra impulsivamente. O que é esses caras? Faz tudo, né? No sentimento. Eu quero comprar isso. Porra, depois... tem um cara vendendo uma vela baratinha, mas é de competição. Não, mas ela voa pra caramba. Aí, na emoção daquele momento, ele vai comprar uma vela que não presta para ele voar. E aí, daqui a pouco, a gente vê notícia. Compra uma Celeste que não serve para ele. E aí, no impulso, o impulso faz parte da procrastinação. O cara muito acelerado, ele não estuda, ele quer fazer no impulso, no sentimento, naquela emoção. E, cara, depois que para, vê que não tem nada a ver, fica deixa eu ver aqui o sentimento. Fica frustrado, desanimado, angustiado porque comprou um negócio, porque controlar as emoções é importante.
controlar as emoções importantes. Mas como eu vou controlar se eu não me conheço? Se eu não tenho controle emocional? Aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Tá vendo? Dá para ver direitinho? Ei, Rafael, Ica, tá dando para ver aqui direitinho? Aqui tá. Tá. Então, tá bem claro a letra? Mas ó, você tem que perguntar se ela pode. Beleza? Então vamos lá. Controle emocional, autoconhecimento. Eu chego na rampa, o vento está um pouquinho forte, mais forte do que eu estou acostumado. Cara, tá forte. Aí, mas tem cara com a mesma vela dele decolando. Ué, decolou? Ah, mas tá. Aí dá uma rajadinha, tá forte. O que eu quero dizer para você é o seguinte: qual o tamanho do pavio desse cara? Qual o tamanho? Eu tô voando, ó, tô quase chegando a 1000. No curso que eu dou, chegando a 1000. Tô quase chegando a 800, 600. Depois a ponta da vela do homem sai por lá de fora e ele leva um fechamento. Eu tô voando de meu motor, acelerando bonitão. De repente a vela vem para trás e vem para frente. Qual o tamanho do pavio desse cara nessa hora? O controle emocional. Qual o tamanho do teu pavio? Ele é longo? Ele é curto? Ah, meu pavio é curto. A vela fechou, o que ele vai fazer? Vai descer. O negócio já estava ali, ó. O sonho dele de ir para baixo da nuvem, sentir o cheirinho da nuvem, estava próximo. Faltava 200 metros. E ele, porque tem um pavio curto, a emoção dele vai lá para baixo. Ó, vai lá para baixo. E desce. E desce. Aí desce, vê os amigos lá na base da nuvem, ou o cara de motor indo lá embaixo, voltando, e a emoção dele fica internamente mal. E ele fica, vai para casa e fica lá se corroendo. Cara, pô, a base da nuvem estava próxima. Pô, eu poderia ter feito um voo melhor. Eu não acelerei direito, eu gastei combustível. Então, o pavio curto, qual é o tempo que você leva conversando consigo mesmo sobre essa frustração? Né? Que como era criança, seu pai não sentou. Meu filho, o nome disso é frustração. Você vai ter, isso é normal. Esquece, parte para frente, estuda onde você errou, estuda para chegar na base. Por que a vela fechou? Porque eu chego na rampa, o ventinho aumenta. Se conhecer, autoconhecimento. Beleza. Foi lá embaixo. Ficou 2 dias conversando. Eu conheço um cara aqui que fica 2 dias conversando quando merreca. A galera vai embora e ele não vai. O motor dá problema, ele justifica. E qual é o tempo de voltar para o normal? Qual é o tempo? Quanto tempo leva? Então, a procrastinação sem o controle emocional, se você tiver um pavio curto, você se estoura à toa, você fica vários dias pensando e depois você demora a voltar. Pavio longo demais não estoura. Os caras ficam de gracinha contigo, falando umas coisas, você não se estoura. Mas por dentro, você vai lá embaixo, fica 2 dias conversando. Pô, caramba, eu não fiz isso. Eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Eu fico conversando consigo mesmo. A mente, pessoal, é igual nuvem. Ela vai chegando, toda hora vai chegando, sabe? Sudoeste, toda hora tá chegando nuvem. Aí vem a preta. Aí a preta para na tua cabeça e você fica pela. Isso aqui é controle emocional. Qual o tempo que você volta para ficar normal? Cara, você precisa se conhecer, autoconhecimento. Saber se parar, cara, o que está acontecendo comigo? Fazer uma autoavaliação. E o quarto, beleza? Entenderam aqui, ó. Qual o tamanho do pavio? O certo é o cara ter um pavio normal, nem curto, nem longo. Todo mundo aqui vai ter problema no voo, mas não se aprofundar muito. Procurar estudar
estuda. Estuda. E aí, ó, volta rapidinho. Procura um mentor. Procura eu. Agora o outro lado. Perfeccionista. Sabe? O cara só decola quando o vento tá bom. Ah, não. O vento tá forte. Não vou decolar. Eu quero aquele ventinho. Ah, minha vela, a minha vela eu não tirei. O cara ele quer o vento, ele quer isso, quer todo mundo, o carro dá um problema, ele tá... esses caras que querem tudo perfeito, eu e vocês, ó, tem 40 pessoas aqui. 40 pessoas que sabem que nossa vida, a minha de vocês, não é 100% perfeita. E o cara não vai andar. Se tem alguém aqui, que eu sei que tem, que você não tiver uma consciência de ser flexível, né? Tá tão perfeito, que ó, tá tão perfeito, eu quero perfeição, que não vai andar. Segue uma perfeição, sabe? Que não é fogo, cara. Mas eu entendo esse caso. Eu queria só, pessoal, antes de passar para outra parte aqui, que eu não estou vendo compartilhado aí nesse assunto. Eu quero saber se para vocês fez sentido, né? É isso aí, ó. O Afonso Ricon sempre está na frente, ó. Eu quero algo novo, é isso aí. Algo novo. O impulsivo aí. Beleza? Então eu preciso que antes, nesse curso de mentoria que eu dou, eu preciso bater um papo com você e saber o estado atual que você tá, cara. Pra gente. Mas esse estado atual, ele não é importante. Sabe? Existe. Caramba, a hora passou muito rápido. Então esse bate-papo dessa mentoria é para a primeira coisa, a gente entender, se conhecer, ter controle emocional. E eu vou dizer uma coisa para você, pessoal. Quem tiver nessa mentoria, essa parte de sentimento, ele vai te trazer tanta riqueza na sua vida, tanta clareza, que você não tem ideia. Só essa parte do curso já faz você ficar mais do que você imagina. É uma coisa assim, que aí, você tendo essa clareza, quem tem um filho, quem tem uma esposa, quem tem um amigo que é piloto, porque o que vai acontecer? Eu quando trouxe isso para o Brasil, implantando no Brasil, eu quero que essas pessoas que fizerem a mentoria comigo e que quem está escutando aqui entender, quando tiver seu parceiro de voo, você vai entender ele. Você se entende, você mais ou menos pode ajudar. Então, existem algumas características de pessoas, por exemplo, pessoas que podem... que a hora, cara, eu ia falar de outro assunto, mas não vai adiantar entrar não, cara. Porque o tempo não é vamos lá, vou falar uma coisa aqui. O tempo, para mim e para você, não está nos ajudando. Deu para entender? O tempo está correndo, cara. Quem tem aquele papel que eu disse no início, como você está e aonde você gostaria de chegar, se você quiser, junto comigo, fazer com que essa segunda folha ela tenha resultado verdadeiramente e rapidamente, na realidade esse curso ele não é valor monetário, não é um dinheiro, na realidade é ganhar tempo, sabe? Esse curso da mentoria, que eu só estou falando dessa parte, ainda tem térmica, tem coisa da natureza, tem coisa do parapente, a certificação,
colar, tem várias coisas. Mas eu digo para você, é fantástico quando a gente tem o nosso conhecimento. E quando a gente ir para a base da nuvem, e nesse processo, a gente está ali, ó, firme, forte, se conhecendo. Cada sentimento que vai aparecendo naquele momento, esse deixa comigo, deixa comigo. Então, cara, eu não... Rayane Braga, eu estou um pouco cansado hoje, sabe por quê? Eu não sei o que aconteceu, vou até falar com o Santiago e alguém aí que é professor de educação física. Eu acho que essa barriguinha aqui está me deixando com a dor nas costas. E eu ando um pouco agora, se eu estou na escolinha eu subo e desço rapidinho. Mas eu preciso saber o que é isso. E esse pouquinho de tempo aqui que eu fiquei aqui em pé, eu fiquei um pouco cansado, mas por causa do outro, estou sentindo dor. Mas isso não me impediu de eu estar aqui. Isso não me impediu de procrastinar. Eu poderia dizer para vocês claramente que, ó, poxa, eu estou doente. Eu vou me vitimizar. Tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Eu vou me sabotar, sem eu saber, procrastinar, medo. Bem, eu vou liberar aqui a musiquinha. Recom, algo novo, hein? Pessoal, boa noite. Obrigado. Quem tiver interessado nesse curso, quem também não tiver, não tem problema, tá? Me acompanha aí que eu dou alguns bisus. Mas essa mentoria é para a gente mesmo crescer, porque tem um processo que eu preciso que vocês conheçam. E esses caras, eles têm autocontrole, determinação, não são procrastinadores. Esse cara aqui, ó, fez o Infinity e a esfera. Ele que aprendeu e ensinou a galera a esfera. Antes de dormir, eu quero que vocês, antes de dormir, vocês façam um yes, ou antes de voar. É um movimento que a gente faz para ativar a nosso cérebro quando a gente estiver ruim. Quando vocês estiverem meio ruim, vai no banheiro e faz, ó, yes, 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 yes. Obrigado, pessoal.